Meu nome é João de Macedo Menezes Neto, nascido dia 8/6/1961, aqui em Goiânia, Goiás. Tá com que idade agora? 44 anos, desculpa, 64. 64, 44 de instituição. 64 anos e 44 de UFO. Esse seu crachá dourado aí, fala sobre ele, por favor. Esse crachá dourado, Pablo, foi quando nós teremos 40 anos de UFG, aí nós fomos convidados lá com o reitor, né, que foi o Edivardo, o professor Edivardo, chamou para receber esse crachá dourado, né, os quarentão. Uma boa homenagem. Bom, bacana. O senhor pode olhar para mim mesmo, que a gente vai conversando, aí a câmera pega de lado. Legal. Quantos tinham com o senhor no dia do crachá dourado? Aqui na UFO tinha o professor Célio Humberto, que já tem mais tempo. O professor Célio Humberto entrou, acho que foi em 97, se não me engano. Ele é mais velho daqui. Hoje que está aqui, ele é o professor mais velho. Tinha a funcionária Cleusa, que também já tem 45 anos. Mas só que ela entrou, acho que depois de um ano que veio aqui para a UFO, né? Então, aqui na UFO, eu sou o funcionário mais velho. Assim, desde quando eu entrei, né? Mas ela é mais velha que eu tenho 45. Mas é isso. E que eu lembro foram só nós. Esse crachá, então, é para homenagear os 40 mais tempo de casa. Tem mais de casa. Inclusive, tem uma irmã minha que é biomédica, professora também lá do IPTESP, estava também. Como é que é o nome dela? Eudene Menezes e Silva. Então a família faz parte da UFG. Faz. Minha família era eu, minha irmã, e aí já aposentaram, que é primo Paulo Sérgio Nunes Menezes, engenheiro, o José Eduardo, dentista, tem o Francisco, que é da Procuradoria, Francisco Nunes, a Leda, né? O que estão aqui é Isabel Cristina Menezes. O que está aqui ainda sou eu, minha irmã e o Francisco Nunes. O resto aposentado. Isso. Interessante. Dá para fazer um documentário só da família de vocês com a UFG. Muitos. Para a gente começar da sua infância, né? Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, que é a seguinte: qual a imagem mais remota que o senhor tem de si próprio? Às vezes as pessoas lembram lá de 1, 2 anos, outros, quando eu faço essa pergunta, lembram de 7, 8, certo. Outros até mais, né? 13 anos, 12 anos. Às vezes é uma foto que faz essa lembrança, ou uma experiência vivida mesmo. Quando eu faço essa pergunta, que é uma pergunta surpresa, o que lhe vem à mente da primeira imagem da sua existência? A primeira que eu nunca esqueci foi a primeira bicicleta que eu ganhei, uma Tigrão. Tigrão foi um lançamento. Meu pai, eu gostava muito de bicicleta, mas nunca tinha tido uma bicicleta, nunca, né? E ele chegou com essa Tigrão. Nossa Senhora, essa para mim eu nunca esqueci. Que idade tu tinha mais ou menos? Uns 7 anos. 7 para 8 anos. Nunca esqueci. Foi na época do Tigrão, da Tigrão. Como é que era essa bicicleta? Porque eu não conheço. Essa Tigrão era a marca, se não me engano, não sei se era da Monarch ou era Tigrão. Ela tinha um banco comprido. Foi a primeira bicicleta. O pneu dianteiro era mais baixo, o traseiro mais largo e mais alto. Ou vice-versa. Espera aí. Eu acho, não, o dianteiro era maior, né? Era maior o aro e o inferior era menor, mas era mais largo. Então eu chamo Tigrão. Era a bicicleta do... Era sucesso. Que cor era essa bicicleta? Que cor era? Vermelha. Vermelha. Aí depois eu pintei ela de preta, aí foi sofisticado. Mas mó barato. Essa aí é uma lembrança que eu tive, assim, um marco, né? E foi essa. Seus pais chegaram com essa bicicleta e lhe deram de presente? Me deram de presente. Era aniversário ou era aniversário? 7 anos, mais ou menos. 7 para 8 anos. Foi quando colocaram ela no mercado, esse Tigrão. Aonde que o senhor morava nessa época? Eu, no setor sul aqui, na rua 91C, no setor sul. É próximo aqui na Alameda do Botafogo. Nasceu e viveu até que idade no setor sul? Até quando eu casei. Casei em 1996. Aí eu saí daí. Vida todinha. Vamos falar um pouquinho dos seus pais, que lhe deram a bicicleta Tigrão. Aonde que eles nasceram? O que eles faziam? Meu pai, o nome do meu pai, José Ribamar e Silva, ele nasceu em Amarante.
Amarante, no Piauí. Amarante é quase divisa com o Maranhão. Ele nasceu lá e veio para cá novo. Veio para cá, Goiânia não tinha nem, acho que não tinha nem nascido Goiânia. Tinha Campinas, então ele foi um dos pioneiros. Veio em Pau de Arara para cá, né? E ele trouxe, acho que uns 2 ou 3 irmãos. Então, é uma aventura, foi uma aventura aqui quando eles chegaram. Impressionante. Aí começou, meu pai não tinha curso, não tinha novo também, né? Não tinha nada, não tinha estudado, não estudou. Aí foram arrumando, aí foi arrumando emprego, trabalhou muito tempo na área de saúde. Antes era Sucam. A Sucam, eu não lembro, não posso falar, não sei que eu não lembro o que era. A Sucam ele mexia na parte de... Era, como é que fala? Era no interior, levando medicamento, essas coisas. Acho que era Sucam. Depois ele passou para a área de saúde, na USEG, trabalhou muitos anos. Ele chegou a aposentar, mas continuou voluntário na USEG. Então, o percurso do meu pai foi esse. Ele trabalhou no estado, né, muito tempo, mas meu pai nunca estudou. Assim, ele não teve curso superior, não fez curso superior, nunca estudou. Estudou até que série, mais ou menos? Até o primário. Foi o primário. Mas ele gostava de trabalhar, ele trabalhava no xerifado. Então ele sabia tudo. Então na Ozego, antiga Ozego, na área de na saúde, todo mundo conhecia ele. Chamava ele de Ribinha. Então ele trabalhava na Rua 4 ali, perto da loja americana, que era o porte. Tinha tudo, as pizzarias, tudo assim no centro, né? E a Ozego era no centro, na esquina. Então tinha um barzinho, que ele acabava o serviço, ele ia só lá pro barzinho, mas nunca bebeu, nunca fumou, meu pai. Não bebia, ele ficava lá tomando Guaraná, sentado, todo mundo conhecia. Ô, Ribinha, você tá na folga aí, conversar com todo mundo e tal, aqueles negócios, né? Mas nunca bebeu, nunca fumou, né? O vício dele era comer, ele gostava de comer. E essas comidas do Nordeste, né? Buchada, dobradinha, essas carnes que tem osso, né? Muito assim, costela, ele gostava dessas coisas. Ele era bom para comer. Todo mundo chamava ele e falava, o Ribinha tá chegando, faz o almoço aí. E ele gostava de boteco, mas não bebia? Ele gostava de boteco, só aquele boteco, que era de frente. Então ele saía da Alzego, ia para lá, ficava sentado. Ficava lá conversando fiado, todo mundo conhecia ele, né? Os irmãos dele, eles eram, se não me engano, são 12 irmãos, né? E tá tudo aí, todo ano tem uma festa da família. O ano passado ele foi até homenageado na festa, né? E minha mãe nasceu em São Raimundo Nonato, no Piauí, já no sul do Piauí, né? Minha mãe veio, aí conheci meu pai aqui. Eles vieram muito cedo também. Amarante eu não conheço, nunca fui. Quero ir lá ainda, para conhecer. Tem muitos parentes lá e tudo, né? Agora São Raimundo Nonato eu conheço. A terra da minha mãe já fui muitas vezes. Mas minha mãe, ela também não estudou. Minha mãe veio para cá, meu avô trouxe tudo. Eles moravam na Paranaíba, mas minha mãe, problemas de saúde, né? Ela tinha epilepsia. Então nunca assim, meu avô cuidou dela igual assim, fazia de tudo, mas naquela época não arriscava botar em escola, para não passar mal, era antigo, quantos anos? Então ela ficava mais em casa, né? Então por esses problemas, ela teve problemas de saúde, mas viveu bem, até 80, assim, daquela vidinha certinha, até os 85 anos. E o seu pai também, né? 85 também. 85. 85. É a marca. Meu pai morreu em 2009, minha mãe em 2013. Ela teve câncer de intestino. Meu pai, acho que meu pai andava muito de ônibus. Ele tinha um carrinho velho, um Fusquinha. Aí ele gostava desse Fusca, mas ele amassava, batia. Ele falou, nossa pai, vende esse carro. E ele andava muito de ônibus. E na última vez, já estava com a idade, caiu, o ônibus deu uma arrancada e derrubou ele. Depois disso, aí acabou o homem. Aí fratura, depois, né, aí fui começando, ele teve Alzheimer também, né, que deu uma caduquice, agora é Alzheimer. Aí ficou assim, começou a surgir umas doencinhas, né, e minha mãe foi o câncer de intestino, matou ela. Quantos irmãos tu tens? Tem 2 irmãs. Eu sou mais novo. Como é que é o nome delas? O que elas fazem? Hilda Menezes Silva, essa é a mais velha. Ela está com 72. Ela já está aposentada. Ela trabalhava
Tribunal de Contas, aposentou já há muito tempo. E tem a Ildene, que eu te falei, que agora mesmo ela trabalha no IPETESP. Ela é biomédica e eu sou o caçula. É. E como é que é a história do teu apelido? Que a gente vinha para entrevista aqui e um colega aqui lhe chamou de Bolinha e tu fez um comentário. Explica para nós, quando é que surgiu esse apelido carinhoso? Esse apelido é desde criança. O tio Raimundo, ele tem os meninos dele, que eram o Paulo Sérgio e o José Eduardo. Então, eles iam para o clube e tudo, eu tinha menos condições. Então, ele me adotou. Porque meu pai quase não saía comigo, assim, era daqui companheiro, mas não tinha aquela assim, iniciativa, vamos ali e tal. E meu tio Raimundo não, ele passava todo final de semana, qualquer coisinha de futebol, ir para o clube, ele que me levava. Ele passava de Galaxy, um Galaxy grandão, chegava, ele andava comigo para todo lado. Era eu, ele, o Paulo Sérgio e o José Eduardo. E ele era vilanovense roxo, né? Ele já morreu, e nós somos também vilanovense. Então ele me levava para todo lado, onde eu ia jogar bola. E nisso eu sempre levava minha bolinha, bola de pelada, desde criancinha, de 2, 3 anos, eu gostava de bola, né? Aí ele botou, rapaz, é o João Bolinha, né? Aí pegou esse apelido desde criança, Bolinha. Até na escola, quando eu fiz ginásio, eu estudei no Educandário Goiás, depois fui para o Pio 12. E quando fui prestar vestibular, que eu estudei no Objetivo. Então eu estudei só em colégio assim, particular, que foi a Educandário Goiás, que eram os melhores daqui, Pio 12, depois o Objetivo. Quando eu entrei aqui na universidade, todo mundo me chamava de Bolinha, sempre foi, nunca me chamou de João. Esse percurso todinho foi só Bolinha. E quando eu entrei aqui, eu já tinha... Meu tio foi diretor, Pedro Alcântara, e foi diretor da FO. Então todo mundo me chamava de Bolinha. Eu entrei em 1991. Quando eu entrei, aí meu tio falou, esse é o Bolinha, o mais novo funcionário. Ninguém tá de lá para cá, para 44 anos, só Bolinha. Ninguém me chama, é muito difícil. A UFG e a sua família se confundem. Exatamente. É tudo misturado. A UFG aqui para mim, a FO, que eu entrei aqui no dia 23 de setembro e nunca mais saí. Quanto tempo, quantas turmas? E é antigo. E antes formava 2 turmas por ano, né? Era 2 turmas por ano. Tem congresso que eu chego, falo, Bolinha. Eu falei, nossa, aí a gente não sabe o nome. Fisionomia a gente sabe, mas o nome não é tanta gente. Mas assim, é mal barato, eu acho legal. Bom. Vamos falar um pouquinho da sua infância. Tá, falou da bicicleta, né? Mas o que foi essa paixão por bicicleta, que é uma loucura que a gente consegue se deslocar com a bicicleta, né? É como se fosse depois adulto, um carro, um outro meio de transporte, te dá uma mobilidade a bicicleta, né? E quanto tempo tu ficou nessa vibe da bicicleta e outras brincadeiras, se tu te lembra de algum coleguinha? Eu amo bicicleta, até hoje eu tenho. Eu pedalava quase todo dia, eu pedalo só agora por causa do trânsito horroroso. Eu pedalo mais final de semana, e pedalo mesmo, tem minha bicicleta lá, nunca larguei. A Tigrão, claro, mas é uma mais moderninha, mas é o mal barato. E futebol, o que me agrada, sempre joguei bola, eu jogava bola salão, comecei com futebol de salão, campeonato. Aonde que jogava? Eu jogava no colégio, né, onde tinha as quadras, no colégio. Tinha aqui a feira do setor sul, que era Cepal coberta, tinha as quadras. Então, onde tinha futebol quadra, fui para o interior, eu era viciado, salão era... Por isso que aí o Bolinha aumentou mais. Aí que depois eu fraturei, comecei a fraturar, comecei a ligamento estourar, aí eu passei para o Society. O Society eu conheci uma família que está o Sábio, eu encontrei com o Sábio, quando eu entrei no Objetivo, foi em 1977 para 78, encontrei com ele, o pai dele tinha uma chácara, que o pai dele era anestesista, Dr. Jaci Fernandes, uma chácara aqui na beira do Rio Meio Ponte, espetáculo, um campo, eu falei, nossa senhora, era nata ali. Então eu comecei a jogar bola lá, né, cresci, mas nunca fui, só amador, só pelada, nunca fui profissional, nunca fui em clube para jogar. E as peladas nossas era quinta e sábado.
Então, a infância minha foi isso, eu ia de bicicleta. Então, nunca tive carro, fui ter carro depois de velho. Então, eu gostava muito disso. Futebol, era viciado e minhas bicicletadas que eu dava, né? E qual era a tua posição? Jogava de cabeça de área, meio armador. Nunca, eu adorava. Ali eu joguei bola assim. No meio de campo? No meio de campo. Gostava do que seria o volante hoje? O volante. Pegava a bola toda hora, ia receber, pegava a bola, distribuía. Não era igual ver hoje, devolver para a goleira, que é enjoelho. Não, é bola para frente. Bola para frente. Tinha campeonatos bacana. Só cara, gente boa. Aqui na Odonto, por exemplo, quando eu entrei, era salão, na faculdade velha ali, do outro lado da praça, tinha uma quadra de futebol de salão. Então, a gente fazia campeonato interno. Aluno, professor, funcionário, né? Quando aí tinha o pessoal da engenharia que jogava contra a gente, medicina. Então a rivalidade nossa aqui era medicina e odontologia e engenharia civil. A farmácia tinha também, uns peladeiros assim, mais fazia parte. Então, muitos anos, mais de 10 anos jogamos na quadra lá, disputando campeonato. Muito bom. E os times lá do Samambaia, o Gustavo da História, aquela turma lá do ICB, não misturava para jogar? Não, nunca. De vez em quando, ou de vez em quando não, deve ter sido umas 2 vezes que eu fui lá no sindicato, na Zufego, no campo que eu joguei, nunca mais. Pela distância, a gente vai acomodando, né? Então, os treinos eram tudo aqui, então a gente tinha tudo, assim, eles convidavam e tudo, mas a gente não ia. Né, que lá tinha uma estrutura muito boa a Zufego. A Zufego era bacana. Então, nós sempre fui contribuintes, né, pagando tudo, nunca usufruí. Tem colegas meus que chamam agora, vamos lá passar um domingo, mas é aquele negócio, nossa, sair daqui para ir lá é aquela preguiça, mas a gente tem que participar ainda, né? Mas eu não jogava bola, nunca joguei lá. Assim, joguei eu acho que 1 ou 2 vezes. Acho que é a turma do campus. Tu era daquele volante batedor ou batia quando precisava? Eu era marcador. Eu era assim, mas não batia. Eu não era daqueles caras que, antes da bola chegar no cara, já chegava empurrando, abraçando. Não, isso não existia, não. Deixava ele dominar e depois eu tirava a bola dele. Com calma, tranquilo. E gostava demais de dar também uma meia-lua debaixo das pernas. Ali para mim era o melhor do mundo. Não, sem violência. Sem violência. Não, nunca aquele negócio, agarração, fungando o pé do ouvido. Não precisa disso não. Tomava depois, lançava, era bom. Então a turma gostava do meu futebol. Modéstia à parte. E quando que tu te quebrou muito? O que tu quebrou? Não, eu fraturei uma vez o meu tornozelo, o direito e o esquerdo no salão foi ligamento. É aí que foi. A fratura, né, foi mais rápido que engessa, mas o ligamento, eu fiz 2 ou 3 anos só de tratamento, fiquei sem jogar. Que idade tu tinha isso? Como é que foi? Eu tinha uns 18, 19. Bem cedo. Cedo. Mas eu jogava muita bola, então era muito cansativo. Estudava, mas final de tarde, quase todo final de tarde era salão, pelada. Quando era na rua, nas pracinhas, era salão. Então a mordomia maior foi quando eu conheci o Sávio e nós fomos para a chácara. Quem é o Sávio? O Sávio, ele foi um amigão meu, ele mora aqui em Goiânia ainda, porque a chácara lá, o pai dele morreu, aí ficou com a mãe, aqueles negócios, mas tem um campo lá ainda. O Sávio é muito amigo meu, estudamos junto e ficamos muito tempo assim, mas o Sávio depois ele teve um problema também de AVC e quase mais assim, a gente quase não encontra. Mas ele está aqui em Goiânia. Então eu aprendi muito lá. Eu sabia jogar muito bem bola também. E era eu e no meio de campo. E a partir dessa prática de bicicleta, futebol, uma prática saudável, né, que acompanhava a sua rotina, como é que foi até os dias de hoje? Tu tem alguma prática assim que tu falou da bicicleta? Como é que tu organiza para que tu tenhas esporte na tua vida durante a semana? Eu quase não estou fazendo esporte, porque recentemente, uns 4 anos, 5 anos, eu não sei o que foi, que eu lesionei meu ombro. O ombro direito? O ombro direito. O que foi isso? Eu não sei, porque eu não tive nenhuma, assim, que eu saiba, não caí, nada, tá.
Fui ao médico, o médico falou, não, seus ligamentos estão meio comprometidos, né? Isso pode ter sido muito tempo antes, que, assim, um choque que eu tive e deixei, né? E, inclusive, Pablo, até um amigão meu, Darlan, joga bola da minha idade, joga bola lá na BB, eles são viciados, que é o futebol sênior, né, que eles falam, tudo de 60 para cima, eles estão tudo lá. Darlan, tem o Nelson, tem uns 3 ou 4, o Zé Neves, tudo, a turma tá jogando bola. Só que eu fui, assim, proibido pro médico. O médico falou assim, não, você não pode ter impacto. Não posso, qualquer coisinha. Bicicleta eu ando, não tem problema nenhum. Se eu correr, fizer uma corridinha, eu já sinto o ombro. O que que é? Resumindo, uma prótese. O cara falou assim, ortopedia, não, é só prótese, meu amigo. Então eu não fiz, não estou fazendo. Eu tenho minhas mãos, eu faço meu fortalecimento, minha academia lá em casa, que eu não gosto também de sistema de academia. Mas eu fortaleço, mas eu tenho um problema sério. 3 médicos falaram assim, só prótese. O ligamento seu foi pro pau. Tá bom. Então é isso. Eu faço minha bicicleta, mas exercício de futebol. Eu inventei também, no ano passado, foi aniversário do meu sobrinho, e ele fez uma comemoraçãozinha numa área que tem futebol, aqueles negócios de areia, né, tal. Aí eu fui inventar, fui inventar jogar vôlei. Pra quê? Esqueci. Pra quê? Piorou demais. O trem desandou. E duro demais. Mas só que aí voltei no médico e falei, não, é cirurgia. Eu falei, então eu não posso, eu não vou fazer cirurgia agora. Não sei qual vai ser a responsabilidade que eu tive, mas se eu fizer, eu vou ter que aposentar. Porque eu trabalho aqui no laboratório. Preciso disso aqui, né? Mas por enquanto eu não vou, não. E a musculação te ajuda a fortalecer? Ajuda. E conviver com essa situação? Exatamente. Ajuda e muito. Tem hora que eu fico lá em casa, tem um pezinho, fico sentado, ajuda muito. Sim, as dores, aqui eu não sinto nada. As dores vêm à noite. À noite que parece que fica fria, a pessoa esfria, né? Aí que a dor aumenta um pouco. Aí deita pro outro lado? Deita pro esquerdo? Deito, estica, aí faço um alongamento, tudo. De vez em quando eu tomo até um remedinho que o médico, não, eu não tomo remédio contínuo, assim, mas tomo sem fazer, só para diminuir as dores. Só. Então, mas o exercício mesmo, igual a pergunta que você fez, assim, mais é a bicicleta mesmo e andar. Eu ando muito a pé. E como é que... E a sua alimentação também ajuda a essa qualidade de vida que o senhor tem hoje também? A alimentação minha é normal. O cafezinho da manhã, que é importante mesmo, né? Leite, café, pão, eu como normal, tudo normal, ovo que tiver. Eu não tenho nenhuma, se tiver fruta eu como, é pouco, mas o pãozinho com manteiga, o ovo, o café com leite, o pingadinho, isso é normal. Almoço é normal também, não fujo, assim, arroz, feijão, uma carne de frango, carne de vaca, esses tem, farinha que eu gosto mais. Seu pai gostava de comer? Demais da conta. Farinha, né? Tu puxou o teu pai nesse sentido? Ele comia mais. Assim, ele não tinha assim, horário. Eu tenho um horário, eu habituei, por exemplo, tem gente que fala, não, a bolinha não engorda e tal. Meu peso sempre foi 65, 7. Tô com 67. Que vai chegando a idade, vai. Mas assim, café da manhã, almoço e janta sou pouco. Não tem aquele negócio de ficar intervalo, ficar comendo lanche. Nunca fui. Beliscando, nunca fui não. E a janta, de vez em quando eu janto, de vez em quando não. Assim fica. Mas não é aquela coiseira, aquele treinão de comer muito, não. Aí, se a gente pudesse relacionar a sua família no Piauí, eles ambos são do Piauí? São do Piauí. Mas se conheceram em Goiânia. Tem alguma história de como eles se conheceram? Que às vezes os pais falam, né, das histórias e as crianças ficam escutando. Não, aqui, meus pais conheceram, por exemplo, são cidades diferentes e eles conheceram aqui. Aqui no centro, na 24, Paranaíba, antes tem a Campinas, que é a mais velha, mas o centro, 24, Paranaíba, a Goiás, a 4, tudo ali, o pessoal nordestino ficava ali. Então tinha muitas as lojas
essas lojinhas do Nordeste, loja... E também coincidiu a vinda deles, foi o pessoal, a gente fala turco, né? Os turcos ali da Rua 4. Então, eles foram fazendo amizade ali e eles conheceram ali. Sim. Olha só, hein? Interessante fazer as festinhas, tudo simples, mas da Goiânia é pequenininha demais, né? Não, eu vim do Piauí, cidade tal, e foi desse jeito que eles conheceram. Muitos também casaram, do Nordeste, casaram com turco, que é Tia Lígia. A Tia Lígia, minha tia, foi uma professora, vice-reitora aqui, a Mindé Badawi, que chama Mindé Badawi. Todos conheciam da educação. Sua tia? Minha tia. Minha madrinha, Mindé Badawi, casado com Pedrão, que é irmão do meu pai. É irmão da minha mãe. Então eles conheceram. Um nordestino e a Mindé era turca, árabe, esses negócios. Eles conheceram. Então foi tudo assim, naquela regiãozinha da 4, com a 24. Então tinha uns becos, tinha uns bequinhos vielinhas. Então, eles andavam muito ali, foi conhecendo. Isso aí que eu acho que foi legal, né? Aumentou a família. Quantas pessoas da sua família trabalham e trabalharam no UFG? Agora veio mais uma, né? A Mindé, que é bem conhecida também. Né? Minha irmã e o Dene. Aí tem o Paulo Sérgio, a Isabel Cristina e o Zé Eduardo, os 3 irmãos, que o Zé Eduardo e o Paulo Sérgio andavam, que meu tio pegava no lugar esses aí. Então, os 3 com 2, 5. 6 com a Leda, 7 com Francisco. São 7. E minha tia madrinha, Mindé Badawi. Todos... E o Pedro Alcântara, que foi um dos fundadores da odontologia, que era pediatra. Pedro Alcântara Nunes, foi diretor aqui da UFO. São 8. Fantástica. Família toda. O Francisco é o doutor Francisco? Doutor Francisco. Que veio do Piauí também. Os pais, ele é piauiense. Ele já é piauiense, não nasceu aqui não. Os pais dele, tudo lá, eles são mas só que eles são de Floriano. O pai dele fez um time de futebol, 11 na linha, 11 homens, pensa. 11 homens. Coitado da mãe. Fez um time de futebol. Francisco é um deles. Na época que tinha muitos filhos, né? As famílias. Fez 11, fez um time de futebol. O senhor tem filhos? Tem 2 meninas. Como é que são os nomes e o que fazem? Ana Vitória Moraes Menezes, ela vai fazer 28 anos agora, em dezembro. Ela fez direito. Ela é direito, na advogada. Não, na Católica. Ela é casada, casou tem uns 2 anos, né? Casou com Ariel Mateus. Ariel é acadêmico de medicina, não terminou ainda não. Daqui 3 anos termina. Eles moram aqui perto da Praça Nova Suíça. Apartamentinho deles, tá lá. Tá encaminhado. Tá, ela trabalha no escritório de advocacia ali no 85. Mas está bem organizadinha, né? Não tem filho ainda não. Ainda não tem condições de ter. E a Giovana, essa mais nova, tem 25. Acabou, semana passada formou em psicologia. Na UFG? Na Católica também. Na Católica, mas a família está deixando os filhos ir para as outras instituições. Pois é, e paga. Foi 10 anos pagando as 2. Pensa, agora que eu tô desafiado, agora que deu uma, né? 10 anos pagando Católica. Caro, né? Caro. Católica, a última prestação que eu paguei foi R$3.000 na psicologia. Católica, antigamente, era mais cara, arquitetura, meio engenharia e psicologia, né? Mas consegui formar. Graças a Deus, as 2 estão formadas, agora tem que, né? Essa demorou mais formar, que ela fez intercâmbio, 2 anos atrás, foi para a Europa, ficou 6 meses, aí por isso que ela está formando agora. Mas agora você arruma aí, agora você tem que... Aí ela começou a fazer um curso de especialização. Ah, pai, eu vou fazer uma especialização. É bom, uma pós-graduação. Faz, estou fazendo. Agora vai começar, vai começar dia 26 agora. Tá aí, são as 2 só. E essa outra mora comigo ainda. Doida para sair, daquele jeito, né? Mas não sai nada, o mordomia que tem lá dentro de casa. Quais as diferenças da sua relação com as suas filhas em termos de moradia e o que tinha lá os seus pais, né? Que tiveram pouco estudo, tinha pouca oferta também, né? A diferença é grande, né? A diferença, assim... Não, nós temos, assim, não é nem muita, porque o que meus pais ofereceram para mim,
eu estou oferecendo do mesmo jeito minhas filhas. Não é assim, tudo bacana, não passamos necessidades, né? Não foi aquela mordomia total, né? Mas nunca passamos necessidade assim. Com meus pais, não, sempre tinha, né? A gente ajudava, fazia uns negocinhos e tudo, mas eles sempre, né? Tinham uma reserva, assim, mas nunca passamos, nunca moramos de aluguel, casa própria. Meu pai, logo ele comprou a casa, né? Aí teve umas casas também aqui na Vila Nova, de aluguel e tal. E com a gente, eu e minha esposa também, a Cristiane, sempre fizemos assim, com a Ana Vitória e a Giovana, né? Nunca passaram no limite, sempre foi assim, aquela vida boa, vida boa, nunca tiveram necessidade, graças a Deus nunca passaram esse aperto. Parabéns. Né? Vamos falar um pouquinho agora do seu ingresso na UFG, como é que se deu, como é que era o processo, porque um tempo atrás eram por convites, depois veio mais recente os concursos, e como que foi a sua formação? O senhor disse que fez uma graduação? Eu estava fazendo, eu não tinha entrado na universidade, eu tinha entrado num curso aqui na Católica de Ciências Contábeis. Depois eu fui fazer biomedicina. Nesse período eu entrei aqui, em 81, e não tinha concurso, né? Inclusive eu falo assim, meu tio era diretor, o reitor, aí tinha umas vagas, né, que era de convite e tudo, né, aí por isso que eu adentrei aqui, né, que depois teve um concurso interno, logo teve um concurso interno pra gente, né, nós fizemos, mas foi isso que aconteceu. Aí eu fui lotado aqui, né, e tudo, e eu trabalhava aqui quando eu entrei e fazia biomédica. Aí um amigo meu, trabalhava no Hospital Santa Helena, um dos maiores hospitais na época aí, me chamou para trabalhar também. Então eu dava plantão lá, todo dia. Fazia parte de gasometria no Hospital Santa Helena. Fiquei 10 anos. Então eu saía daqui da UFO, que era de lá, já ia lá para o Hospital Santa Helena, né? E é tudo pertinho a pé, eu descia aqui a pé e tudo, né? Então esse foi o período meu, quando eu entrei aqui, né? Tinha dia que trabalhava à noite, laboratório. E quando eu entrei, essa pergunta, quando eu entrei aqui, eu não sabia nada, entrei cru na universidade, odontologia, não sabia nada, nem mexer, não sabia nem esculpir um dente, nada. Eu entrei na parte de guichê, eu trabalhava com os pacientes. Então, preenchia as fichas dos pacientes e entregava para os professores na policlínica. Era um guichêzinho pequenininho, só tinha um ventiladorzinho velho, um calor lascado. Aí ficava lá eu, a Osmina e a Maria Ferreira. Dentro desse guichê, recebendo os pacientes, preenchendo, entregando os professores e os alunos na policlínica. Passou uns 2, 3 anos, aposentou um protético da disciplina de prótese total. Aposentou, seu Luiz. E eu de olho assim, falei, nossa, eu tenho que aprender alguma coisa aqui dentro, que ficar aqui só preenchendo ficha. Aí o professor Luiz Hernani, que era o chefe da disciplina, falou, Bolinho, vamos para lá para você aprender. Aí comecei para a disciplina de prótese total, porque a prótese, tem a prótese total, que é a dentadura, a prótese fixa e a prótese removível, né? Elas estão divididas em 3. E cada funcionário tinha uma disciplina, cada disciplina tinha um funcionário. E eu fui para a prótese total. O professor Luiz Hernani, que era o chefe, né, falou assim, não, vou pegar você. E eu comecei a aprender. Falei, nossa, você vai fazer curso? Comecei a aprender com ele lá, no básico do básico mesmo. Aí fui, aí o professor Luiz Hernani aposentou, ficou o professor Célio Humberto e o professor Hugo de Carvalho, que é o sobrinho do Luiz Hernani. Aí eu fui aprendendo tudo com eles, tudo, nossa. Aí ficava com os alunos, então na prática eu ficava com os alunos. Eles davam aula teórica, depois ia para o laboratório, nós 3 e eu ficava com os alunos. Então aprendi tudo, eu devo muito a eles. Professor Célio Humberto, principalmente professor Hugo de Carvalho, que até hoje nós estamos juntos, nós 3, na disciplina. Então aprendi tudo, fazer dentadura, fazer tudo na parte de prótese, eu aprendi com eles, devo muito ao professor Célio Humberto e ao professor Hugo de Carvalho.
Quanto tempo o senhor ficou no guichê até começar a trabalhar mesmo, aprender Há a uns fazer 4 as coisas? anos. Então essa foi a sua primeira fase aí. Fase. Dos 44 anos, Dos 44 os primeiros anos, 4 foram 4 anos eu fiquei de lá, guichê. no guichê. Aí a gente preenchia alguma coisa, que lá o diretor ou a secretária, não, fica ali, faz assim, a gente ficava, né, assim. Inclusive o Chico, esse procurador, que também trabalhava no odonto. Minha irmã trabalhava no odonto também, ela era lá do colegiado de curso. Aí o Chico era do raio-x, formou em Direito, aí foi para a faculdade de Direito. Foi na época daquela transição, né? Aí ele pegou como advogado da União. Então ele teve muito, minha irmã também pegou bem também. Eu não tinha formado, então os que eram naquela época, 80 e poucos, pegaram aí já passou para nível superior. Todos, na época. E aí, quanto tempo o senhor ficou nessas disciplinas e para falar sobre o seu desenvolvimento nos 40 anos, até chegar aos dias de hoje, quais as tarefas que o senhor foi desempenhando? Se puder fazer um relato sobre isso. Quando eu saí do guichê, já fui para a disciplina, né, da prótese total. Aí ficou os 2 professores, né, o professor Célio e o professor Hugo. E nisso nós ficamos até hoje, né? Mas eu desenvolvi muitas coisas, porque eu tive que fazer curso, fiz um curso técnico em prótese dentária, né? Só para aperfeiçoar, para subir de nível e tudo, né? Que é Aonde que foi esse curso? Foi na ABO, na Associação Brasileira de Odontologia. Fiz o curso, né? Que foi 2 anos, se não me engano. E até hoje, assim, o percurso é esse, indo para a disciplina. A disciplina tem a parte prática, a teórica e a prática, né? E eu fiquei, por exemplo, os professores, na parte laboratória, eu que organizo tudo. Confecção de modelo para os alunos, são 60 alunos. Então, todos que chegam já têm todos os modelos em mãos. Material de consumo, eu que organizo tudo, deixo nas bancadas para os alunos, oriento todos os alunos. Então, o aluno do curso de odontologia, ele começa a pegar a gente a partir do 3º ano. A partir do 3º ano que nós vamos conviver, que eles vão pegar, né? Tem uns que já chegam, não sei o que é o Bolinha, então a turma já fofoca antes, já fala, tem um cara lá. Aí é isso, minha função é essa. E tem a parte do laboratório de prótese da faculdade que a gente confecciona para os pacientes, são as clínicas, né? Clínica do 4º e do 5º ano. Esses alunos mandam os pacientes de prótese, todos os serviços mandam para a gente aqui. Nós somos 3 protéticos, 3. Então eles mandam o serviço de prótese para a gente. Eu que faço as montagens e os 2 outros colegas fazem a parte de acrilização. Essa é a função. Então eu tenho a função da disciplina, que é terça e quinta, eu fico com os alunos na disciplina. Segunda, quarta e sexta eu fico no laboratório da UFG, da FO. Então essa é a função nossa aqui. A gente faz uma média de 60 próteses todo semestre. 60, 90, 60, 90 próteses por semestre. Porque cada aluno que entra, por exemplo, a turma do 5º ano, ele tem que fazer no mínimo 3 próteses no semestre. Uma fixa, uma total, uma removível. Mas tem gente que pega mais, depende dos pacientes que chegam, né? Como é que é o fluxo? Tem um atendimento? Tem. Como é que é? Quantas pessoas chegam no atendimento? E como é que é a interação desses alunos que participam? É porque o paciente, quando chega, ele passa lá pelo CIAP, né, lá embaixo. Eles que selecionam, eu acho que vem já dos postinhos, eu não sei como que funciona. Até chegar aqui na clínica, eu não sei como que funciona, porque é dividido para cada aluno, isso a gente não sabemos como que é a interação certinho, mas só sei que cada aluno ele é responsável, por exemplo, se é a prótese, eles têm que fazer cada prótese diferente. A dentística eu já não sei como é que funciona, aqueles negócios. Mas o encaminhamento é esse, o normal que a gente faz com os alunos, e a interação com os alunos é muito boa, porque os alunos estão com a gente direto. Toda dúvida, o professor da prótese fala, vocês perguntam para os protéticos, para os meninos lá que eles sabem. Então, vem tudo em cima da gente, a gente faz tudo, aí mostra para o professor, que tudo que a gente ajuda,
né, orienta os alunos, mostra para o professor, né? Porque para eles vale nota também e tudo, né? Então todo o trabalho é supervisionado, passa pela gente, a gente ajuda, mas encaminha para o professor olhar. É fácil de fazer uma prótese? Prótese, eu não vou falar que é fácil, é meio complicada, assim. O paciente já é um paciente, assim, a maioria já é idoso, por exemplo, principalmente na prótese total, que é dentadura. Não é fácil, não. Porque um paciente que é desdentado, se colocar uma prótese nele, aí, por exemplo, principalmente a inferior, quase não tem um rebordo, ela fica balançando, fica dançando, é difícil. Então, a gente fala assim que o dentista casa com um paciente. E é mesmo. Já pensou você usar uma prótese removível, aqueles grampos na boca, que tem... É difícil, não é fácil não, né? Então, a parte de prótese é muito complicada. Até para a gente que faz, confecciona, né, é complicado. Fazer uma montagem, demora um certo tempo, deixar tudo bonitinho, né? Então, aqui na faculdade, se o paciente entrou hoje para fazer uma prótese, correr tudo bem, vamos supor que é uma dentadura, ele vai atender uma vez por semana, esse paciente. Hoje é quinta, então ele atendeu hoje, molda, na outra quinta ele vai, que os alunos deixam prontinha a confecção de moldeira, que chama moldeira individual. O aluno vai confeccionar. Aí na outra semana ele vai, com essa moldeira que ele confeccionou de acrílico, vai moldar o paciente. Moldou o paciente, vaza com gesso, aí vai confeccionar, aí marca para outra semana, que é para fazer uma placa base. Essa placa base, ele vai botar plano de cera, aí que vai escolher dente, aí na outra, é um mês e pouquinho para confeccionar uma prótese. Então é porque uma vez por semana... E aí pega outro paciente. Aí já pega outro paciente. No mês subsequente. Aí vai dar uns 3, mais ou menos, durante o semestre. Exatamente, que aí ele pode pegar junto, né, ou outra, porque lá eu acho que atende das 7h30 às 9h30, aí das 9h30 até 11h30. Então são 2 pacientes que eles atendem, né? E os pacientes têm essa possibilidade de ter esse serviço gratuito, né? Tem. Eles não paga pagam nada. nada. Paga nada. A não ser, tem casos que aqui no laboratório não faz, que é uma prótese fixa de metalocerâmica. Aqui nós não fazemos. Aí quando faz, aí manda para fora. Uma metalocerâmica, a armação também de grampos, aqui nós não fazemos, manda para fora. Mas a parte de acrilização, montagem, acrilização, prontinho, assim, eles não pagam nada não. Não pagam não. E o senhor gosta dessa situação, desse Eu trabalho? acho. Bom, não, a gente fala, sente saudade. Por isso que eu faço, se eu aposentar, mais isso aqui do meu ombro, que eu falo, é a posição também. A gente tem que ver, de bancada e tudo, né? Essa posição não é fácil, não. A gente tem que andar um pouco, ficar em pé, porque prejudica. Dar os intervalos. Temos os intervalos. Igual, por exemplo, nós temos produto lá tóxico, por exemplo. Um acrílico. O acrílico, além de ser tóxico, é inflamável, é forte. Tem hora que eu até faço na época da Covid, né? Nossa, perdeu o olfato. Eu não tenho olfato há muito tempo, por causa do acrílico. Gente, assim, tem hora que bota máscara, tudo, mas tem hora que esquece. É tão rápido, tão assim, que você esquece de colocar uma máscara, uma luva, né? Mas o certo é colocar, trabalhar com elas. O senhor já tem tempo para aposentar? Desde 2015. 10 anos atrás eu podia aposentar já. Por quê? Eu comecei a receber um abono de permanência. 2015. Quando você recebe, né, que deixa de pagar o INSS, entre aspas, aí eu já poderia ter aposentado desde 2015. Aí tem um abono. Esse abono é quantos por cento do salário? Nossa, o Pablo, eu não sei. É uma contribuição boa. Eu não pago, né? Agora, eu aposentando hoje, eu já começo a pagar. Agora, não sei quantos por cento, acho que não é o total, mas não sei se é 40% que tem que pagar, né? E aí tem vale alimentação, que já não, né? Insalubridade. Então já... Mas eu acho que dá para me tocar mais uns tempos aí. Quantos anos? Já pensou sobre isso? Já pensei, eu falo assim que eu trabalho tão bem aqui e com tantas pessoas, os diretores, tão, assim, eu falo a parte chefia, são todos, a maioria alunos que formou, tudo aí, ó. O diretor formou, eu estava aqui Professor dentro. Gersinei. Formou em 84, 5, já estava aqui.
A maioria dos professores novos, tudo formado, então tudo aí. Então, o Diego... Professor tá Diego, todo, vice-diretor. Tudo. Tá toda a maioria. Quem não, foi só o professor Célio e o Guim, que é os mais velhos, tudo. Não, o resto, os professores de endo, tá tudo aí, formou tudo aqui com a gente. Aí eu falei, eu acho que eu aguento mais, até, será que eu aguento mais uns 6 anos? Por exemplo, se o professor Gersinei, acho que ele termina em 28, né? Daqui 3 anos, parece que termina o mandato dele. Deve entrar o Diego. Então, eu acho que uns 6 anos eu aguento. Se der saúde, eu aposentar com 70 anos, 50 anos de UFO, é um placar bom, né? Oh, uma boa meta. E precisa se preparar para se aposentar? Eu sempre faço essa pergunta, Tá. porque eu entrevisto pessoas que já estão mais para o final da carreira, muitos já têm a idade de se aposentar, e aí tem respostas das mais diversas, assim. Como é que o senhor se imagina aposentado? Não, eu já deixei tudo encaminhado. Principalmente, tem uns 2 anos atrás, que minha aposentadoria lá, eu já mandei tudo lá para o DP, está encaminhado. Eu acredito que esteja encaminhado porque uma colega nossa, muito bacana, a Virgínia, ela que mexe com essa parte, aí de vez em quando eu cutuco ela, ei Virgínia, tá tudo... Não, o seu tá tudo certo, só que agora tá demorando mais, daqui 1 ano você... Eu falei, é mesmo? Agora tá mais complicado para aposentar, assim demora mais, mas tá tudo encaminhado. Demora quanto tempo? Aí ela me falou, agora tá demorando, por exemplo, o meu tá tudo certo, meus papéis tá tudo certo, do jeito que ela falou lá no DP tá tudo certo, mas eles estão pedindo 8 meses a 1 ano. À medida que o senhor tomar a decisão, Tomei a decisão vai demorar hoje. uns 8 meses. Exatamente, isso que ela me falou. Pouco tempo ela me falou, eu falei, nossa, não demora. E a respeito de aposentar, assim, o que eu vou fazer, que depois, tem muitos que falam que quando você aposentar, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, rapaz, eu não trabalho mais nunca na minha vida. Não quero nem saber, eu não trabalho. No dia que eu parar, uai. Ainda mais eu. Hoje, né, Pablo, você aposenta. Hoje é tudo, como é que fala? Como é que a gente não sabe mexer direito, é tudo a tecnologia muito grande. E a gente quase não mexe. Eu mesmo, eu não trabalho em computador, eu não trabalho, eu sou analfabeto nesse ponto. Né? A gente trabalha em outra prática, outra coisa que a gente não precisa. Evoluiu, a odontologia evoluiu demais. Hoje tem tudo, né? Scanner para fazer prótese. Hoje você não precisa da gente, não. Faz tudo lá no escaneado, tudo. Então. Mas é importante que o aluno faça fisicamente, né? É melhor. Fazer uma anatomia para saber, fazer uma anatomia de um dente, né? Mas eu não quero trabalhar mais, não. O senhor não vai trabalhar. Eu penso desse jeito. Eu já entendi. Trabalhar em casa, não sei o que eu faço. Mas e aí, como é que vai ocupar o dia? Como é que o senhor imagina a sua ocupação do dia na aposentadoria? Pois é, aí eu não sei, não vou pensar nisso não, porque senão você fica doido, né? Aí, porque, não, vou ficar andando, você vai passear, vai viajar, uai. Mas tudo depende de grana, não é assim, você vai ter que sair, não sei. Não sei, mas tem que fazer, vai surgir alguma coisa, né? Eu penso. Vai dar uma saudade da UFG? Dá mesmo. Não vai dar mesmo. Você tem dia que você fica um dia sem vir aqui, você não, assim, por um problema médico, alguma coisa, né? Já sente falta, né? É difícil. Mas vai passando, muita gente tá saindo, colega nosso aí, tá tudo saindo. Não, uns agora, o professor sempre vai sair daqui 2 anos, 1 ano, parece que ele já sai. E tá entrando gente nova, né? Tem que entrar mesmo. Vai renovando? Vai renovando. Tem que renovar, né? Eu queria lhe propor um diálogo, eu sempre faço em todas as entrevistas isso. O senhor hoje, aqui nessa sala, com a idade que tem, e aquela criança lá que tinha ganhado aquela... Tigrão? A Tigrão, aquela bicicleta linda, com a roda da frente maior, a roda de trás menor, e era vermelha. Aquela criança teria algum recado para lhe dar hoje, para a sua vida? E vice-versa também, o senhor, o que o senhor falaria para aquela criança se pudesse voltar no tempo? Nossa Senhora. Eu falaria o seguinte, que eu tive muitas oportunidades e não aproveitei, não soube aproveitar. Uma delas foi se dedicar mais no estudo, né? Porque na época, eu lembro, tudo, a turma nossa, os primos, tudo, dedicaram e passaram tudo em um curso superior, passaram em vestibular, na época, tudo novo. Eu não, fiquei para trás. Então, eu brincava muito, não queria estudar, né?
queria estudar, mas não era aquele estudante concentrado, não era aquele estudante que dedicava, não pensava muito no futuro, né? O que me proporcionou. Então, eu já passei na faculdade mais velho, né? E tudo. A sorte que eu comecei a trabalhar novo, mas eu passei, já fiz um curso, mas tudo velho, tudo. Enquanto os outros já estavam até ganhando dinheiro, assim, os amigos e primos. Mas eu falaria que, sim, eu nunca arrependi, a gente não arrepende. Agora, quando eu ganhei Tigrão, agora eu queria ganhar uma bicicleta melhor, maior, um aro 29, assim, né, que eu nunca esqueci, sempre a minha paixão, né, foi essa. E é isso, papo, que eu falo que, nossa senhora, é muito bom, viu? Assim, eu tenho a dizer que é uma pergunta difícil, mas assim, é não, bacana. Mas eu acho que a resposta está perfeita. Essa sua mensagem para aquela criança, né? Para aquela pro Bolinha. Pro Bolinha. E o Bolinha pequenininho, o que poderia falar hoje, assim, enxergando como um avô, assim, o que ele poderia lhe falar? Se a gente pudesse concretizar ele aqui, ó, materializar ele aqui na nossa conversa. O Bolinha, ele ia, nossa senhora, pensar assim, ó, você nunca para de fazer um esporte, de interagir, ser bacana com todos no seu convívio, né, e agradecer, você nunca deixa de agradecer no seu trabalho, o que você fizer, assim, o que eu fiz de alegria, né, que eu fiz de alegria aqui quando andava de Tigrão, você continuar com essa alegria toda no esporte, um convívio que você tem com seus amigos, você nunca teve uma briguinha, ficar em inimizade com alguém, nunca tive. Então eu tenho uma sorte danada, nesse ponto, assim, nós tivemos, né? É sorte, mas é também, os méritos é do senhor, né? De saber lidar com as pessoas. Não, eu agradeço, mas é muito bacana. Nossa, muito amigo, muita gente, né? Agora, para a gente finalizar a nossa conversa, já estamos com 52 minutos, o que significa a faculdade e a universidade para o senhor? Pablo, a universidade significa muito, né, para mim. Por quê? Além de ter aprendido muita coisa, assim, foi uma porta tão bacana, mas tão legal, que assim, a universidade já é uma coisa bacana, né? A educação é um instrumento tão legal, né? O convívio assim, pessoal é diferente. A área da educação, para mim, é diferente da área de saúde, assim, porque trabalhar com um aluno é muito bom, né? Você não cansa, você não enjoa. Então, desde quando eu entrei, sempre nós trabalhamos com um aluno e aprendendo e ensinando. Isso que é o mais importante, assim, que eu acho. E nunca me arrependi, nunca me arrependi. Então, a universidade é uma vida para mim, a universidade é tudo para mim, né? Igual você falou agora mesmo, eu vou sentir saudade, vou ter que sair, vai sair, não sei se é amanhã ou daqui 5 anos, mas eu tenho tudo, é uma alegria, eu vim para cá, é alegre, não sei, eu chego, nossa, eu subo a escada, já penso assim, ó, cheguei em casa, né? É muito bom. Minha família sabe, minha esposa sabe, minhas filhas, nossa, o tanto que você gosta da universidade, meu pai. Eu falei, mas é bom. E lá todos gostam de mim também. Então, é recíproco é muito legal. Eu fico pensando também, todos os dias, assim, eu rezo, chego aqui, nossa senhora, a vontade cada vez mais. E ser respeitado, né? O mais importante, Pablo, o pessoal me respeita, é tão bacana. Eu sou uma pessoa tão simples, né? Que nunca eu quero ajudar. Muitas vezes eu já escutei, não, o Bolinha é bonzinho demais, cara. O Bolinha faz tudo para esses alunos. Puta que mas não deixa. Mas é o jeito meu, né? Tem colegas que falam, não, deixa esses caras se virar. Mas eu não, eu sou mole, né? Por isso que a turma, a maioria, vem tudo em cima de mim. Ganha mais presentinho e tal. É mais homenageado. Mas é o jeito de cada um, né? Cada um tem o seu negócio. Mas o bom é isso. Aí você sente falta disso. Sente falta. Muito legal.